Nós temos agora um momento especial, que também faz parte da adoração, onde nós trazemos a presença do Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos. Isso é sinal de fidelidade. A última área da minha vida que houve conversão foi a área financeira. Não há como dizer que somos filhos de Deus sem entregar todas as áreas da nossa vida, inclusive as finanças, nas mãos dele. Então, traga a presença do Senhor, o seu dízimo, a sua oferta e também os alimentos da ceia. E se você, presta atenção, se você trouxe alimento para a ceia, ou enviou Pix para ajudar na ceia, eu quero que você venha junto como oferta, porque eu quero abençoar a sua vida, tá bom? Aleluia, Deus seja louvado. Igreja, fique em pé. Estenda as suas mãos. Senhor Deus e Pai, colocamos diante de Ti e as ofertas. Que sejam multiplicadas na obra do Senhor. Dê sabedoria aos administradores desses recursos. Faça prosperar a sementeira de todo aquele que pode ofertar e dizimar. E todo aquele que clama por seus direitos na justiça. Que todo aquele que clama por uma porta de provisão, que essa porta se abra e você possa experimentar as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Exalte o Senhor porque Ele é digno. Bata por palmas bem forte, porque é para Ele. Aleluia! Amém. As crianças. Eu já aprendi que as crianças oram também. Isso eu gostei. Depois vocês vão mostrar a mãozinha de cada um lá embaixo no cartaz, tá? Quem quer cada mãozinha. Tá. Vamos orar pelas crianças depois. Vocês oram também, tá bom? Deixa antes eu orar por vocês. Tá bom? Eu vou deixar você orar. Que lindo isso, as crianças buscando orar, né? Quero ver com os irmãos aqui, quem quer orar. Irmãos, fiquem em pé nas suas mãos. Senhor Deus e Pai, coloco diante de Ti a vida dessas lindas e preciosas crianças. Que o Senhor esteja abençoando elas e que elas possam crescer em estatura e graça diante de Ti. Também capacite as professoras com sabedoria, com paciência, com discernimento. Que elas sejam instrumentos vivos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoe essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abençoe as criancinhas que vão para a salinha. Amém. Mas o que é orar?
Mas são meninas, essas crianças já estão ganhando meu coração. Já ganhando. Amém. Tá bom. Já recebi até convite para ir na casa. Não você tá, Eduardo. Glória a Deus. Meus irmãos, coisa preciosa na igreja é criança. E temos que aumentar o número das crianças. Então, ali os casais, se espiche crescimento orgânico, tá? Ou vamos trazer mais crianças para a igreja, vamos convidar. Glória a Deus. Meus irmãos, tem uns avisos antes de entrar na mensagem, daí me envolvo e acabo esquecendo. Dia 15, sábado, às 15 horas, retorna as atividades com as mulheres e as atividades com os homens. Tá bom? Então será um momento maravilhoso, ainda mais para nós homens que vamos aproveitar os quitutes junto com as mulheres. Isso é bênção, né? E aí nós homens, vamos andar juntos com aço se afia. Tá bom? Então, nesse sábado, 15 horas, aqui na igreja, tá bom? Outro aviso. Sexta-feira, dia 14 e dia 21, nós temos reunião aqui na igreja sobre o planejamento da igreja. Então, você está convidado. Tá? Será enviado um convite dando os detalhes, horários, assim, no grupo da igreja. Mas saiba que isso é importante para a igreja. Então, participe. Dia 1 e dia 2 de março, sábado e domingo, haverá um acampamento de edificação aqui na igreja. Aqui na igreja para a mocidade. Tá bom? Então, a mocidade, eu também me envolvo nisso. Então, na mocidade, eles vão acampar aqui, vai ser um momento especial. R$ 85 a inscrição. E se alguém tiver dificuldade a respeito do valor, isso não vai impedir que você participar. Tá bom? Quanto que você pode ajudar? Tanto. Então, beleza. Esse é o valor da sua inscrição. Mas ninguém vai faltar por questões financeiras. Então, juventude, você está convidado. E o último aviso é o seguinte. Eu vou iniciar um curso de dirigente de culto. Porque depois do curso de dirigente de culto, aí eu vou ministrar um curso de pregador. Tá bom? Então, se você sente chamado, ou tu tem dúvida se é teu chamado ou não, se inscreva, participe. Depois, no final, até o final, Deus vai falar contigo e você terá clareza. Mas, antes de abrir as inscrições, eu gostaria que você viesse falar comigo, tirar dúvidas, conversar antes. Eu também quero questionar você sobre algumas disponibilidades de tempo. Tá? Então, nós estamos agora no momento de uma pesquisa em pessoas que têm intenção e da disponibilidade de cada um. Então, haverá um curso de dirigente de culto. É muito importante. É só esse ano. Então, eu quero participar. Então, se não participar desse ano, somente em 2026. Tá bom? Meus irmãos, igreja é família. Igreja é família. Repita comigo. Igreja é a família. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro ataque de Satanás foi aonde? Foi sobre qual instituição? Sobre a família. Então, o primeiro ataque até hoje, o lugar que mais Satanás se levanta é contra as famílias. Porque é lógico, meus irmãos, uma família desestruturada desestrutura a vida de qualquer jovem e futuro cidadão. A maior parte das pessoas, se não todas, vieram de berço de famílias desestruturadas. São muito poucas as pessoas no mundo que podem dizer, puxa, eu nasci, cresci e me desenvolvi numa família abençoada que não teve problemas. E há feridas. Essas feridas mudam o nosso comportamento, distorcem a nossa identidade
e nos levam a caminhos para fora do propósito de Deus. Então, é vontade de Deus que a família seja restaurada. E a mensagem de hoje é resgatando famílias. Nós precisamos resgatar famílias. Nós somos uma família da fé. E é bom estarmos juntos. Às vezes dá aqueles enroscos, aqueles desentendimentos, né? Faz parte, a família é assim. Nem sempre a gente concorda em tudo. Mas isso é família. Quando nós olhamos também para a história, nós vemos a história de Noé. Noé estava na arca. Na arca tinha os animais. Meus irmãos, vocês já viram como é que é o cocôzinho de gato? O cheiro é horrível, não é? Você já viu como é que o hipopótamo faz cocôzinho? Num raio de uns 20 metros, suja tudo, gente. Agora imagine, centenas de animais num ambiente fechado, úmido, porque lá fora tinha água e chovia. E o que acontece quando tem umidade no lugar? Dá mofo. Parou para pensar que dentro da arca tinha mofo? Fica abafado, o ar fica pesado. Agora coloca isso, centenas de animais fazendo xixi e cocô. Será que o cheiro era bom? Não. Mas ali dentro havia vida. Ali, Noé e a sua família viveram. Lá fora podia haver ar puro, mas lá fora havia morte. Dentro da igreja pode ter coisas que a gente não gosta, mas dentro da igreja há vida. Aqui é lugar de restauração. Aqui é lugar que nós buscamos a presença de Deus e levamos a presença de Deus. E esse lugar o inimigo ataca. As nossas famílias o inimigo ataca. E hoje nós podemos perceber pelos programas, pela educação, pela ideologia que tem, pelos filmes, pela TV, pela internet. Hoje o maior ataque é sobre quem? Sobre os nossos filhos, deturpando a imagem da família. Por quê? Se o diabo destrói a família, destrói todas as pessoas envolvidas. E eu quero, para adentrar no assunto de família e mostrar um caminho para nós agirmos, eu quero que você abra a Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, olha aqui para mim. Eu ainda estou aprendendo os nomes, ainda estou aprendendo a reconhecer as pessoas. Às vezes eu posso me esquecer de algo. Então, eu te peço, tenha paciência comigo, tá bom? Você vai ter paciência comigo? Diga, sim, pastor, eu vou ter paciência comigo. Vamos lá, bem bonitinho, que nem jogral. Sim, pastor, eu vou ter paciência contigo. Isso, glória a Deus. Então, você já criou a palavra, então tenha paciência comigo. Eu vou lembrar do seu nome, não vou me ajustar nas atividades, vou conseguir visitar todo mundo, nós vamos estar juntos, tá bom? Vamos lá. Em Marcos, capítulo 3, do 31 a 35, Marcos 3, do 31 a 35, tem um momento maravilhoso do encontro de famílias. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, certo? Mais ou menos entre 55 a 65 depois de Cristo. E João Marcos, que é coração de servo, e apresenta Jesus como servo, João Marcos escreve esse livro baseado na visão e testemunho de Pedro, certo? Então aqui é uma leitura de Pedro. E aqui, então, nesse texto, olha que interessante, acompanha comigo. Nisso, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram, olhe, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Note que é Senhor com letra minúscula, certo? Não é Senhor com letra maiúscula, ou seja, é somente um pronome aqui. Então Jesus perguntou,
Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Vamos dar uma parada aqui. Jesus estava ali com o grupo, dava aquele movimento, milhares de pessoas às vezes seguindo, centenas de pessoas, aquela muvuca, aquela confusão. Ele estava num ambiente mais fechado, dentro de uma casa, devia estar cheio de gente ali, abarrotado, pessoas no lado de fora querendo entrar, aquela confusão. Aí, estava no auge sério de Jesus, já havia ameaças contra Jesus, e a família dele, a mãe e os seus irmãos, como a palavra de Deus fala que seus irmãos, está em, peraí, esqueci aqui, Marcos 6, não vamos ler, mas ali você pode observar que os nomes dos irmãos de Jesus, ele tinha irmãs, só não fala quantas irmãs, mas fala de Tiago, José, Judas e Simão. Inclusive, Tiago foi o líder da igreja em Jerusalém e foi um dos primeiros mártires da igreja. E Judas, não Iscariote, mas o Judas que tem um texto na Bíblia, este também era irmão de Jesus. Na tradição da igreja primitiva, afirmava que eram sete ao todo. Então, com Jesus seria 7. Então, 4 irmãos e 2 irmãs. Mas isso é tradição, nós não sabemos. Só sabemos que ele tinha irmãos e irmãs de sangue. Inclusive, no texto de Lucas, capítulo 2, versículo 7, cita que Jesus era o primogênito de Maria. Então, Maria teve outros filhos. Tá bom? Filhos de sangue. Aí, a família estava preocupada com Jesus. A mãe de Jesus, o pai já não estava, porque o pai já havia falecido há tempo. Essa é a tradição. A Bíblia não cita, mas a tradição aponta que José havia falecido antes. Por isso era uma dificuldade e talvez uma aversão dos irmãos de Jesus, que os irmãos de Jesus não aceitavam Jesus. Por quê? Porque Jesus saiu e foi fazer a obra de Deus. O primogênito teria que cuidar da mãe. Ok? Muito bem. A mãe e os irmãos de Jesus estavam ali, aquela confusão, não conseguia chegar até Jesus, chama um ali e diz, escuta, vai lá e fala para Jesus que nós estamos aqui. Esse enviado chega lá dentro e diz assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. Agora, olha para mim, imagina assim, a pessoa vem aqui e diz assim, sua mãe e os seus irmãos estão aí. Jesus olha para os demais e acompanha o texto agora aqui comigo. Versículo 33. Então Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Uma pergunta retórica. Jesus olha e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Fez todo mundo pensar um pouquinho. E aí no versículo 34 diz, e olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, estar sentado era uma prática de ensino. Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus olha e diz assim, aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos. Todo aquele que obedece a minha palavra, faz a vontade do Senhor, essa é minha mãe. Esses são os meus irmãos. Ora, nesse momento, Jesus rompe com algumas coisas ali. Na sociedade judaica, o laço familiar era muito forte. Inclusive, se você pode observar no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que claramente, se um filho desonrasse o pai e a mãe, ele era levado para fora e apedrejado à morte. Ou seja, o respeito pelo pai e pela mãe era muito forte. A questão da família sanguínea era muito forte. Era algo vívido deles. Aqui Jesus ensina algo novo.
Ele estava dizendo, olha, eu tenho uma nova família. E essa nova família não se baseia somente no sangue. Vai além. E é nesse momento que quando ele diz que vai além, aqui ele começa a apontar para um novo entendimento. Ele começa a apontar para uma nova família. A família da fé. Hoje, quando nós falamos igreja, somos igreja, nós poderíamos facilmente trocar a palavra igreja e chamar, somos família. Vocês notaram que o grupo da igreja mudou? Perceberam? Digo sim, sim, todo mundo percebeu, amém, glória a Deus. Mudou, porque a ideia é ser família. Vamos ser francos, é fácil viver em família? Não é. Meus irmãos, não é fácil viver com nós mesmos. Não tem dias que nós levantamos que dá vontade de dar umas bofetadas nós mesmos. Né? Tem dias que nós levantamos e estamos indignados com nós mesmos. Ou encerra o dia e diz, puxa, como é que eu fiz essas coisas? Se nós ficamos indignados com nós mesmos, às vezes nós não nos aceitamos, ficamos indignados com muitas coisas que nós fazemos. Imagina convivendo com outra pessoa. Agora multiplica mais uns 2, 3 dentro de casa. Agora multiplica outros que não é da tua convivência, mas começa a fazer parte da sua família. Porque quando você casa, você ganha de presente imediato uma nova família. Às vezes nem todos você vai gostar, mas faz parte da sua família. E no dia da dificuldade, quem está ali junto é família. Agora, igreja não é diferente. Igreja é família. Há momentos que há dificuldade entre nós. Mas no momento da dificuldade, nós temos que entender que somos família e o Pai é o mesmo. Podemos nos desentender de manhã, mas temos que nos acertar até a noite. Para que possamos receber a bênção do Senhor. Para que possamos ter comunhão uns com os outros. Para que as nossas orações sejam ouvidas. Para que haja unidade. E na unidade há conquista. Nós precisamos viver a intensidade da família de Cristo na terra. Nós não somos um ente dividido. Às vezes, não na nossa, né? Isso não acontece. Mas outras igrejas que não são tão boas que nem a nossa, não somos desse caso, não? Porque todo lugar tem aqueles grupinhos. Não é que grupo seja ruim, grupo é bom, mas quando o grupo se fecha e acha que só eles são os melhores, só eles são certos, isso tem um nome: seita. O que configura uma seita? Só eles têm a certeza, só eles estão certos, só eles são os bem bons, só eles são os escolhidos. Meus irmãos, uma coisa é certa, nós não somos perfeitos, mas somos filhos de um Pai perfeito. Às vezes nós somos perdidos no dia, mas nós sabemos o caminho da salvação. E nós nos encontramos com o Salvador. E o Pai sempre está preparado e disposto. No dia que o filho se machucar, no dia que o filho cair, no dia que o filho clamar, o Pai vem para nos buscar. É ou não é? Eu lembro, uma vez nós saímos, a nossa menina sempre foi mais tranquila. Ela sempre andava colada no pai e da mãe. Bem mais na mãe. Mas o meu menino, e sabe quando, já falei, né? Quando o menino puxa para a mãe, olha, não é fácil, né? E o Yonda saindo na frente, assim. Eu não queria mão, porque ele já era grande, né? Com 3 anos de idade, já era. E ele dizia, e saía. Um dia no shopping, fiquei cuidando, ele largou a mão, eu fiquei cuidando, pensei, ele vai dar uns passos, vai ver que eu não estou ali, vai correndo. Ele foi, gente, ele foi, chegou até o shopping, infelizmente, eu tive que andar um monte. Chegou no fim do shopping, chegou lá na porta, fez bem assim com os braços, olhou para o lado, virou de volta e veio. E nem se preocupou se o pai estava ali, não. Mas o pai não, ele não estava vendo, eu estava cuidando. Aí depois eu peguei ele, tentei dar um pulso e disse, ficou com medo? Não.
Mas outra vez nós saímos. Nós estávamos andando. E um cachorro veio para o nosso lado. E ele também estava mais distante. Vocês acham o que ele fez naquele momento? Ficou firme assim? Quando veio a ameaça, o que aconteceu? Ele veio em direção do pai. Ah, veio rapidinho. Daí já queria colo também. Naquele momento Deus ministrou que assim somos nós. Às vezes nós achamos autossuficientes ou todos independentes e nós queremos andar sozinhos. Mas Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E nós precisamos dele. Porque a Bíblia diz, às vezes quando vê um cachorro, eu já levei umas mordidas de cachorro, eu fico assim, quando vê cachorro, eu já trago o pé direito para trás, né? Porque se vier, vão me defender. E se tiver família, eu vou defender 2 vezes. Mas a Bíblia diz que pior que um cachorro é alguém que acha que é um leão, que está ao derredor tentando nos devorar. Quem que é esse? Satanás. Ele é como o leão, não é o leão, porque o leão é Jesus. Ele é o leão, mas Satanás se faz o leão. E ele está ao derredor. Se nós bobearmos, ele nos pega. Se nós bobearmos, ele nos pega. E aí que vem o Pai. É nesses momentos, quando nós nos voltamos para Ele, que o Pai nos protege. Isso é família. Às vezes entre nós há momentos de dificuldade, às vezes dificuldade financeira, às vezes dificuldade de relacionamento, às vezes dificuldade de saúde, às vezes uma crise existencial, nós não sabemos. Esse é o momento da família se ajudar. Às vezes a pessoa está até com dificuldade de ir para casa. Olha, se você tem dificuldade de ir para casa e precisa de uma carona, vai atrás, é família. Busca, irmão. Quem sabe que mora na região diz, irmão, vai atrás. Quem precisa da bênção tem que ir atrás. Ô, irmão, me dá uma carona. Ô, Cleiton, dá uma carona para Samuel e Iona. Olha, já não é carona, vocês vão antes. Pai e mãe vai passear, comer uma pizza, coisa assim. Vai atrás. E a família se ajuda, é ou não é? Isso é família. Precisa de uma carona, a família ajuda. Família. E nesse texto é maravilhoso porque nós vemos o encontro de 2 famílias. Por isso que nós temos que resgatar famílias. Porque há 2 famílias aqui. Uma família querendo entrar e uma família que está dentro. A família que está fora quer entrar. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, acompanha comigo, lá no versículo 31. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. No versículo 32 diz assim, estando lá fora procurando o Senhor, procurando Jesus. Existe uma família ali fora que clama pelo Senhor, que clama por Jesus, que não conhece. Ela está procurando, ela está agonizando, ela está gritando, ela está clamando por ajuda. Eu e você, nós podemos ajudar essas famílias, porque há em nós a bênção de conhecer o Salvador e a responsabilidade de proclamar a salvação. Nós não somos melhores que ninguém, mas temos mais responsabilidade que todos os outros, porque aquele que conhece a verdade é livre, e quem é livre tem que ajudar a libertar os cativos. E nós fomos chamados para libertar os cativos. Somos uma família unida buscando resgatar as famílias perdidas. E aqui fora tem uma família que quer entrar. E quem está dentro recebe uma instrução. Jesus não disse que não era para eles entrarem, e nem disse que era para só ficar dentro. Jesus disse, a minha família, Jesus deu um critério, a minha família é todo aquele que me obedece. Não é somente você vir na igreja, não é somente você dar o dízimo, não é somente trazer oferta, não é somente levantar as mãos e cantar, é obedecer a palavra, é obedecer.
Eu poderia puxar os 10 mandamentos, poderia citar vários textos bíblicos, mas eu vou focar em dois pontos centrais do Evangelho: o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento diz o seguinte: Jesus falou, eu vos dou um novo mandamento, que nós amemos uns aos outros assim como Ele nos amou, e Ele entregou a sua vida por nós. Hoje nós não precisamos mais ser crucificados, não precisamos, apesar que 350 milhões de cristãos no mundo são perseguidos, sabia disso? 350 milhões de cristãos no mundo são perseguidos. Nunca houve uma perseguição igual no mundo. Muito bem. Por mais que em alguns lugares há uma perseguição forte, mas Jesus não estava falando a respeito da perseguição. Mas Ele se entregou, Ele entregou a vida dele por amor a nós. E nós, às vezes, temos que entregar um pouquinho da nossa vida diária por amor ao outro. Às vezes você está ocupado, cheio de coisa para fazer, mas tem alguém que precisa. Deixa a louça para lavar, vai atender quem precisa. Deixa lá alguma coisa para consertar, vai atender quem precisa. E olha que dar esse conselho para mim é bem difícil. Porque eu sou focado em atividade, eu sou colérico e focado em atividade. Para mim, atividade é mais importante que pessoas. Para mim é difícil. Mas eu entendo que pessoas é mais importante que qualquer coisa. Eu tenho que mortificar minha vontade de dizer para a pessoa: espera, e focar na atividade. Essa é a minha vontade. Mas eu tenho que mortificar isso e entender: Jesus no meu lugar, o que faria? Jesus como carpinteiro lá ajeitando. Tem lá uma pessoa doente. Não, peraí, deixa eu levantar essa parede aqui. Quando eu terminar a parede, aí eu tomo um banho e vou lá. Jesus faria isso? Ele fez com Lázaro, né? Disse: não, espera, mas ali tinha outro propósito. Mas Jesus atendia quem precisava. Você está entendendo? A nossa prioridade são pessoas. A nossa prioridade são os nossos filhos. A nossa prioridade são os nossos cônjuges. A nossa prioridade são os nossos pais. A nossa prioridade é o Evangelho. A nossa prioridade são as famílias perdidas. Então, para nós sermos verdadeiramente família de Jesus, nós precisamos obedecer o grande mandamento: amar uns aos outros. E amar, meus irmãos, não é sentimento, é atitude. Tem muitas coisas. Isso não acontece com você, só comigo. Você olha para uma pessoa, só uma olhada, vê que tu não gosta de alguma coisa. Tem isso? Mas não gostei daquilo. Aí tu começa a conversar com a pessoa e diz: puxa, que pessoa preciosa, fiz um julgamento errado. Nós rapidinho começamos a julgar a pessoa como se conhecesse a vida inteira. Não conhecemos nada. Mas se eu decidir que eu vou me aproximar dessa pessoa, vou amar essa pessoa e vou ajudar essa pessoa, é assim que os meus sentimentos vão acompanhar. Eu preciso governar os meus sentimentos. Não posso deixar os meus sentimentos governar minha vida. Jesus, no meu lugar, o que faria? Faria isso. Então eu vou fazer esse sentimento ficar quieto aí. E nós vamos fazendo, o sentimento nos acompanha. É igual casamento. Quando eu conheci a minha esposa, não era minha esposa, lógico, né? Mas quando eu conheci essa preciosa mulher, eu não achava ela bonita e não gostava dela e estava bravo com ela. Vocês acreditam? É verdade, né? Aí Deus falou: ela será sua esposa. Eu pensei: tá bom, tá brincando, né? Tá brincando, né? Jesus falou, é uma noite fria, eu lembro. Jesus falou: ela será sua esposa. E aí eu só tinha uma opção a fazer. Como filho de Deus, então vou amar ela. E a cada dia que passa, ela está mais linda, mais perfumada, mais querida, mais maravilhosa. Tá bom? Já conquistei um coraçãozinho. Entendeu? Então eu decidi amar ela. Não decidi olhar os defeitos dela, que ela tem defeito. Mas como eu não olho os defeitos, eu fico apaixonado. Crianças, quantas vezes o pai fala por dia que o pai ama a mãe? Quantas vezes eu dou beijo nela? Eu falo isso, meus irmãos, para ter testemunhas, né? Você, não, o pastor está mentindo. Não estou mentindo.
Vocês vão conhecer aos poucos que o que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar. Tá bom? Gosto de brincar e eu incomodo as pessoas que eu amo. Não é verdade? O Yonda também puxou isso, né, filho? Nós puxamos do meu pai, só pode. As pessoas que eu amo, eu incomodo. Tá? Então, eu esqueci o que eu estava falando. Se nós realmente obedecermos ao Senhor, nós vamos agir pelo que nós cremos e não pelo que nós sentimos. Nós vamos afirmar que amamos a pessoa e vamos nos esforçar por ela. E aí tem outro item que é uma base firme e forte do Evangelho, além do grande mandamento, é a grande comissão. Ide e fazei discípulo, ensinando, batizando e ensinando. É fazer discípulo, ensinar as pessoas no caminho que devem andar. Jesus está falando o seguinte: a família de dentro tem que buscar as famílias de fora. Aqui dentro nós precisamos nos amar, precisamos nos entendermos, precisamos ter comunhão. E que bênção! Essa semana acho que eu aumentei uns quilinhos, já fui vários lugares aí comer. E estou aceitando mais convites, tá, meus irmãos? Semana que vem vamos visitar mais. Mas faço isso entre vocês, entre irmãos. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos viver o amor de Cristo, nós precisamos ter comunhão entre nós. Precisamos disso. É importante. Nós precisamos nos amar e sairmos para ganhar os outros, ganhar pelo amor. E quando as pessoas entrarem aqui, perceber que há amor entre nós. Porque o amor quebra o jugo. O amor quebra cadeias. O amor constrange as nossas vidas. E esse amor só vem por Cristo Jesus. Às vezes você pode ser que nem eu, uma pessoa difícil de lidar, ou uma pessoa que não precisa, meio eremita, assim. Aí o que você faz? Senhor, me ajude a amar. Desperta em mim amor pelas pessoas. E o Espírito Santo vai agir para que esse amor floresça, para que esse amor queime. Porque é o Espírito de Deus que nos dá essa graça. Nós não somos tão bons assim que consigamos, pela nossa força, passar a amar todo mundo. É impossível. Somente o amor de Cristo nos constrange, nos muda e nos transforma. Ou seja, há uma família no lado de fora querendo entrar e uma família no lado de dentro que precisa ganhar os perdidos que estão lá fora. E essa família somos nós. Meus irmãos, eu quero deixar 3 conselhos, 3 ações, para que quando você sair daqui, você possa fazer. Depois eu quero ter um tempo em oração pelas famílias. Porque eu sei quantas famílias são açoitadas, às vezes, pelo diabo. E às vezes nós não sabemos lutar como devemos. Calma, fica tranquilo. Logo nós vamos saber ter um seminário, um trabalho com a família, temos um ministério com a família, nós vamos andar, né? A Andressa e o Ricardo já falaram que já tem tudo bolado, né? Não é isso? Mas vai ter tudo bolado. E eles falaram assim, e Deus nos capacita, pastor. Vai na casa não para conversar sobre isso, só para comer. Deus nos capacita. Foi mais ou menos isso, né? Meus irmãos, juntos nós vamos mais longe. Há um ditado africano que diz o seguinte: quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai em bando. Nós temos que estar juntos para ir longe. E esses 3 conselhos, para que quando você sair daqui, você possa agir, são bem fáceis de lembrar. De lembrar, tá? Não que seja fácil de fazer, mas é domínio próprio, disciplina. Disciplina é o quê? Fazer aquilo que não gosta para conquistar aquilo que precisa. Disciplina, fazer aquilo que não gosta para conquistar aquilo que precisa. Então, o primeiro conselho que eu te dou, que tu tem que agir: reconheça que você faz parte de uma família da fé. Reconheça que você faz parte de uma família. Por isso que o batismo é importante, porque o batismo é um testemunho público da graça de Jesus sobre as nossas vidas, que antes eu era um pecador, escravo do pecado, e agora no batismo eu sou livre do pecado e a graça de Cristo me atingiu e me resgatou.
Agora eu não sou mais um escravo do pecado, mas eu sou um pecador lutando contra o pecado, andando na busca da santidade em Cristo Jesus. Amém? Reconhecer, então, o batismo, a primeira coisa, quando nós batizamos, nós reconhecemos que somos dele. E a segunda coisa que é importante é dizer, agora eu faço parte de uma família. Jesus falou, a minha família não é aqui só o sangue. Não, a minha família é aquele que fala a minha vontade. Esses são. Às vezes você ainda não se batizou, tem dúvida. Esse é o chamado. Eu quero fazer parte dessa família. Família. Então, primeira coisa, reconheça que você faz parte de uma família. E quando eu falo parte de uma família, não se limite, por favor, à família metodista. Porque como igreja nós somos falhos, como denominação. Como grupo nós somos falhos. Agora, como noiva do Cordeiro, nós somos santificados dia a dia. Nós somos parte de uma família, a família da fé, que não tem bandeira, não tem fronteiras, não tem placa. É a família da fé. Amém? Então, primeira coisa, reconheça que você faz parte da família da fé. Reconheça que você é filho de Deus. É importante isso. Senão você não vai conseguir desenvolver o relacionamento em família. Segunda coisa, segunda ação que você precisa ter, identifique, ore e se aproxima das famílias perdidas. Você está aqui dentro, mas é uma família querendo entrar. Identifique, veja quem são essas famílias. Às vezes é a tua família de sangue. Às vezes são teus filhos, teus pais, teus parentes. Às vezes é os teus amigos próximos, colega de trabalho, de estudo, não sei. Mas coloca na presença de Jesus. Ore por essas famílias. Se aproxime deles. Vai comer, jantar juntos, tenha tempo de comunhão. Ore bastante. Não, ore mais. Não, ore mais um pouquinho aí. Aí você convida. Porque nós já saímos convidando. E esquecemos de algo importante. Antes da pessoa conhecer a Jesus, ela conhece o Jesus que está em você. Se ela conhecer o Jesus que está em você, ela fica impressionada. E diz, eu quero isso. Aí ela vem. Então, você primeiro precisa orar para quebrar o jugo. Para quebrar os grilhões que impedem a pessoa de conhecer a Jesus. Você se aproxima dela porque você quer construir um relacionamento intencional. Porque você quer que ela veja Jesus em você. E quando ela vê Jesus em você, meus irmãos, quando você fizer o convite, ela vai vir. Porque você orou e você teve comunhão com ela. E aí a família que está fora, ela vem. Então, o segundo conselho que eu te dou. Identifique, ore e se aproxime das famílias perdidas. E o terceiro conselho, 2P. Persevere e permaneça. Persevere, permaneça e tenha paciência. 3P. Você precisa permanecer onde está. Você precisa perseverar, continuar. Não desista daquela família. Mas você precisa ter paciência. Porque às vezes você vai, e a pessoa vai na guarda e tu pensa, mas faz um ano que eu estou acompanhando esse sujeito, e olha o que ele faz. Dá vontade de chutar tudo pronto. Dá também. Dá vontade. Meus irmãos, são quase 20 anos. Não, são mais de 20 anos discipulando pessoas. Mais de 20 anos eu estou discipulando pessoas. E eu sei o que é essa revolta. De andar, e de repente a impressão que daqui voltou lá na estaca zero. A impressão que dá, puxa, andei 3 anos com essa pessoa, parece que ela retrocedeu. Paciência. Permaneça e persevere. Paciência. Permaneça e persevere. Paciência. Permaneça e persevere. Amém? Agora eu quero convidar você, eu quero orar pela sua vida. Tá bom? Fique em pé. Se reúna entre as famílias aí. Una as famílias. Eu sei que as crianças, os filhos estão lá embaixo, não tem problema. Você vai estender as mãos e vão orar por eles. Mas às vezes os seus filhos não estão aqui, estão fora, não tem problema. Você vai estender as mãos e vai
chegar a sua oração sobre eles. Tá bom? Faça círculo ali, entre a família.